Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que prazer estar aqui novamente, ministrando essa palavra de Deus, que primeiro ela fala conosco, que primeiro ela traz um impacto aos nossos corações. E falando dessa palavra específica, guarda o teu coração. Eu estava compartilhando hoje com algumas das nossas intercessoras. Eu tenho algumas intercessoras pessoais também, pedindo oração, porque essa semana essa palavra veio de uma forma muito diferente. Eu estava no meu quarto, lendo a Bíblia, e essa palavra veio assim, quase que audível, essa frase: guarda o teu coração. E eu passei a semana toda buscando de Deus: Senhor, o que o Senhor quer dizer? Por que essa palavra está ardendo tanto em meu coração? E como a gente sempre diz, a palavra ela vem primeiro para aquele que prega, A palavra primeiro ela traz ali um conserto, um confronto para aquele que está pregando. E eu confesso que eu li algumas coisas, li alguns livros, assim, li alguns textos que eu gosto muito de escrever. Eu tenho um caderno e eu escrevo muitas anotações. E eu ouvi algumas pessoas também falando, não sobre esse tema, mas ali Deus foi trazendo, eu fiz uma compilação de tudo aquilo que Deus foi falando comigo. E quando foi ontem e hoje de manhã, e no período do dia, todos que me conhecem sabem como que eu sou, assim, criteriosa com uma palavra, e acho que com tudo, Eu sou muito intensa, e aí eu fiquei o dia inteiro ali nessa palavra, e eu corrigia, e eu ia na Bíblia, e eu tirava dúvidas com o Ricardo. Mas enfim, está aqui a palavra, mas eu quero pedir a Deus que nesse momento, tudo aquilo que é meu, que a gente tem a nossa identidade, a nossa individualidade, e ela acaba refletindo nas palavras que a gente ministra, porque as palavras é de nossa autoria, A palavra de Deus é dele, mas uma pregação, quando ela é escrita, ela vai carregado com as emoções de quem escreve, é igual um livro, Ela vai carregado com as impressões de quem escreve, e ela vai carregada também com a experiência de vida, de leitura, quando eu fiz o curso de letras, eles falam que não existe, que nós não somos como uma tábua rasa, Ou seja, a gente é um pouquinho de tudo que a gente lê, um pouquinho de tudo que a gente escuta. Por isso, até tem uma parte dessa palavra que fala que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar no nosso coração, com aquilo que a gente deixa entranhar no nosso ser, porque nós somos formados assim. E eu queria orar mais uma vez, eu queria que você que estivesse na sua casa, eu convidei algumas amigas minhas, eu não sei se elas entraram, inclusive uma amiga minha de infância, lá em Tapetinga, a Ellen Maciel. Eu me lembro que quando eu estava de resguardo de Ana Luísa, eu descia as escadas da casa da minha mãe ali bem devagarinho, para ir prestigiar a vida dela no casamento. Se você que está me assistindo aí em casa, é da Filadélfia, ou é da minha família, ou é amigos nossos, ou de repente você entrou aí nessa live e você pensa que foi por acaso, mas não foi. O Senhor te chamou porque Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Senhor, está aqui a Tua palavra. Como eu disse, ela está carregada de impressões individuais minhas, da minha identidade, da minha própria personalidade. Mas Deus, é quando ela sai do controle humano e aí a gente deixa o Teu Espírito, que é aquele que conserta, é aquele que ensina, é aquele que exorta, é aquele que edifica. Aí essa palavra deixa de ser apenas uma palavra escrita, uma palavra estudada, o logos, mas ela se torna uma palavra rema. Ela se torna uma palavra que vai ali ao encontro de um coração, num tempo específico, num momento específico, e ela traz mudança, e ela traz restauração, e ela traz confronto, e ela traz convencimento de pecado, e ela traz ali, Senhor, e faz ali aquilo que lhe apraz, porque essa é a função da palavra do Senhor. Ela é como uma espada que vai ali cortando, dividindo juntas e medulas, trazendo à existência os sentimentos mais profundos, mais, às vezes, tão desconhecidos de nós mesmos. E é isso que eu te peço nessa noite, que mesmo em casa, cada um de nós possamos receber essa palavra,
e que ela mude realmente a nossa vida, que ela liberte, que ela cure, que ela transforme. Espírito Santo, tenha total controle sobre o tempo, sobre tudo que eu for falar aqui, porque eu não sou nada, Senhor. Eu preciso de Ti desesperadamente. Cobre-me com o Teu sangue agora, Senhor, em nome de Jesus. Torna a minha linguagem fácil e acessível, e que as pessoas entendam, que tenham os seus olhos espirituais, os seus 5 sentidos espirituais abertos, Senhor, para entender essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Para você que gosta de anotar, o primeiro versículo que nós vamos ler é o versículo-chave da nossa palavra de hoje, que está em Provérbios. Abre aí sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Inclusive, Provérbios é o livro que mais trata de toda a Bíblia. Provérbios é o livro que repete mais vezes esse vocábulo, coração. Então, abre aí em Provérbios 4, 23. O tema da nossa palavra hoje é guarda o teu coração. E eu vou fazer uma introdução aqui, preste atenção que é importante. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Queridos, o que é coração? Eu vou definir aqui bem resumido, pedir ajuda hoje à Ana, né? Falei, Ana, me dá uma frase aí, uma oração para resumir o órgão biológico, né? Coração. É um órgão musculoso cuja função primordial é garantir que o sangue seja enviado para todas as partes do corpo. Então, isso é o coração. Mas e a palavra coração na Bíblia? Queridos, a palavra coração, eu pesquisei hoje, ela foi dita na Bíblia 622 vezes. Tem nas Escrituras a palavra coração. No Antigo Testamento tem 548 vezes. O povo que fala de coração. O Bíblia que fala de coração. E ela se refere no Antigo Testamento, presta atenção, no Antigo Testamento, ela se refere ao homem interior, ao ser interior, à totalidade do homem. A palavra coração no Antigo Testamento descreve o lugar do desenvolvimento, da intelectualidade, das emoções e de toda atividade volutiva. Volutiva vem de vontade, né? De toda atividade, de toda vontade humana, tá? Por exemplo, trata de coração na palavra de Deus, no Velho Testamento especificamente, que o amor de Deus, ele tem a sede no coração. E olha o que diz Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse termo usado para coração no Velho Testamento, a palavra hebraica é lev, L-E-V. Gênesis 6:1 também não precisa abrir, fala do coração. Olha, viu o Senhor que a maldade do homem era continuamente, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Jó 41:24 também sabe o que diz? O seu coração é firme como uma pedra. Jeremias 17:9 fala um versículo muito, mas muito forte. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, o Velho Testamento trabalha o coração como sendo o centro da verdadeira ação restauradora da palavra de Deus. E é como a sede da restauração redentiva do homem. Então, é esse homem interior, essa totalidade do homem, essa sede da restauração, da redenção do homem. Dessa forma, no Velho Testamento é descrito o coração. E no Novo Testamento? A perspectiva do Novo Testamento acrescenta uma nova visão do coração. Não sei se vocês sabem, mas à medida que o homem vai estudando, o homem vai aprendendo mais, inclusive sobre a medicina, né? Porque antigamente as pessoas não
criam como a gente crê hoje, né? Não tinha toda essa evolução de que o homem, como que o homem era feito, como que o homem era formado. Tem até um filme muito interessante que chamou O Médico, que mostra como que era lá atrás, como que tudo começou. Um filme muito interessante. Mas da mesma forma, a cultura do povo de Deus, a cultura pela qual o evangelho foi derramado, declarado, revelado, também foi se tendo uma perspectiva maior do coração. E aí no Novo Testamento é acrescentada uma nova visão. E aí o coração é tratado como mente. Algo mais voltado para o intelecto, para os pensamentos. E olha o que diz Paulo à igreja de Filipos. Olha, 4:7, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo mais na frente ali escrevendo naquele momento que o povo de Filipos estava muito ansioso, muito preocupado, porque Paulo estava preso e estava dizendo ali que provavelmente daquela vez ele seria morto, e Epafrodito estava doente, então estava, né, aquele burburinho ali dentro daquela cidade. Paulo fala: olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo fazei conhecidos diante de Deus. E ele vai contando, né, ali as suas orações com súplicas. Depois ele fala mais na frente que tudo que é puro, que tudo que é agradável, que tudo é de boa fama, isso ocupeis a vossa mente ou o vosso coração. Mas agora que eu já introduzi um pouquinho aqui para vocês, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que você reflita. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira: como podemos guardar o nosso coração? E essa pergunta foi a pergunta que eu perguntei a Deus a semana inteira. Senhor, me fala. O Senhor me disse que é para eu pregar sobre isso. Então o Senhor quer me ensinar, para eu ensinar para as pessoas, me fala. E como que você pode perguntar para você, como você tem guardado o seu coração? Pergunta isso aí para você mesmo. Como você tem guardado o seu coração? Queridos, existe uma busca em nós, em todo ser humano, uma busca desenfreada por satisfação. Existe dentro de nós um ego que quer muito ser satisfeito. Existe dentro de nós um ser muito narcisista. Um ser que olha muito para o ego, um ser que quer muito satisfação, um ser que busca muito ser feliz. E quando nós estamos longe do Senhor, essa busca desenfreada nos leva até a quebrar princípios e até mesmo a entrar em caminhos que podem levar a caminhos de morte. E quando nós queremos satisfazer as nossas necessidades a qualquer custo, nós vamos deixando o nosso coração vulnerável. Sabe essa chavinha aí? O pessoal estava elogiando essa arte. Que arte forte. Dá uma capa de um livro, hein? Quem sabe não vai nascer um livro aí. E essa arte tem um cadeado. E muitos cadeados dos nossos corações estão arrombados. E os nossos corações estão ficando vulneráveis por conta desse desejo desenfreado de satisfazer a nós mesmos. Isso vem lá de trás. Isso vem lá do Éden. Quando aquele casal que tinha tudo o que precisava para viver plenamente, não se satisfez e quis ser igual a Deus e quis ser independente de Deus. E ali tudo começa, que não é a temática de hoje, mas tudo começou ali. Esse coração vulnerável, esse coração dividido, esse coração que não sabe agora que caminho escolher, esse coração que não sabe quem vai reinar nele. Ora o homem, ora Deus, ora as riquezas, ora os pecados, e esse coração fica totalmente vulnerável. A superficialidade tem sido a maldição do século. Você concorda comigo? Infelizmente, queridos, nós estamos entregando, muitos de nós, inclusive cristãos, estamos entregando a nossa mente, o nosso homem interior, a nossa vida a essa sociedade. Como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele fala sobre a modernidade líquida. E hoje eu estava lendo algumas frases dele. Falei, gente, como que às vezes Deus usa pessoas que não conhecem para falar verdades que nós precisamos ouvir. E verdades que foram replicadas em toda a palavra. Olha o que o Zygmunt fala. Os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda rapidamente. Na sociedade contemporânea, tudo é feito para mudar. Não se iluda. Tudo é feito para que haja mudança.
Atualmente, a mídia, os pensamentos, as vãs filosofias, os ensinos, é para que tudo mude, é para que tudo seja relativo, para que nada seja absoluto, para que o nosso coração seja vulnerável. Mas eu quero te falar uma coisa, a palavra de Deus não muda, amém? A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela não é antiga. A palavra de Deus, ela não é moderna. A palavra de Deus, ela é eterna. E nós precisamos nessa noite entender que nós precisamos guardar o nosso coração dessa superficialidade, desse relativismo que essa sociedade pós-moderna, essa sociedade hedonista, essa sociedade narcisista quer implementar em nós o relativo. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é imutável e ele é absoluto. E Sigmund também fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala assim: estamos todos numa multidão e todos numa solidão ao mesmo tempo. Isso é tão perceptível. Num mundo em que as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais têm batido rangues. As pessoas estão cada vez mais doentes, a sociedade está cada vez mais doente, as pessoas estão com uma vida cada vez mais oca, cada vez mais sem sentido. E trazendo para essa realidade de quarentena, infelizmente, queridos, em muitos corações, isso tem se intensificado. A ociosidade, o desânimo, a superficialidade, a incredulidade e a indisciplina tem nos deixado vulneráveis e tem roubado o nosso coração. E se eu pudesse dizer uma frase que resume, conclui e é o ápice dessa palavra de hoje, é que esse coração tem sido roubado do propósito real da nossa existência. Isso é em que o mundo, os principados deste século, a carnalidade do nosso ser tem lutado dia a dia para tirar eu e você do nosso foco, do nosso propósito, do nosso destino. E eu nem digo do destino eterno, eu estou dizendo do destino nessa vida que perpetuará para a vida eterna. E eu queria elencar aqui 7 atitudes, tá? Se você gosta de anotar. 7 atitudes para guardar o coração. Primeira, ficar a sós com Deus. Queridos, nós precisamos da presença dEle. Só a presença de Deus vai guardar o seu coração nesse tempo. Só a presença de Deus vai poder preencher esse coração, para que não entre nele venenos, para que não entre nele palavras, para que não entre nele sentimentos que vai te arrebatar dos propósitos do Senhor. Pastora, mas tempo é algo muito difícil. Realmente. Mas olha aqui, eu não estou falando aqui apenas de um tempo de cronologia, né? De horas, de tempo real. Eu quero falar para você que o tempo tem mais a ver com o seu coração. Sabe por quê? Porque lá em Mateus, diz assim, Mateus 5, não precisa você ler. Onde está o seu coração, está também o seu tesouro. Sabe por que muitas vezes o nosso tempo não é um tempo de qualidade? Sabe por que muitas vezes nós não temos tempo com Deus? Sabe por que muitas vezes nós não ficamos a sós com Deus? É justamente porque o nosso coração, no nosso coração, ele não é o maior tesouro. E é verdade que nós temos um estilo de vida assim, de ocupados demais. E nem sempre nós nos ocupamos com coisas erradas. A maioria das nossas ocupações são nobres. Mas infelizmente, o lugar em que nós temos colocado elas, no nosso coração, tem nos roubado do nosso propósito eterno. E eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse nisso. Como está o seu tempo com o Senhor? Como está o meu tempo com Deus? A gente imaginava, na quarentena a gente vai estar em casa. Não é verdade. Não é uma questão de tempo, é uma questão de disciplina, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolher a Deus, de escolher buscá-lo. E eu queria falar de um homem que entendeu muito bem e que queria ter seu coração roubado. E esse texto eu queria que você abrisse aí na sua casa. Abre lá em Gálatas,
capítulo 1. Vai lá para o versículo 15. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Faz um joiazinho aí. Se eu estou falando rápido, se eu estou falando baixo. Diz assim, 1,15. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, Paulo falando, me chamou pela sua graça, aprouve, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, sem detença. Olha o que Paulo diz. Não consultei a carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Queridos, esse tempo aqui são 3 anos, 1000 dias, que nada se fala da vida de Paulo. 1000 dias de anonimato. E eu estava estudando sobre isso essa semana, porque eu amo esse autor. No livro do Charles Schindel, Paulo, Homem de Fé e Coragem. E eu falei, Senhor, qual o personagem que eu vou usar para ilustrar um homem que gastou tempo com o Senhor? Paulo. Dizem os estudiosos que esse lugar era um lugar deserto, um lugar que não tinha muitas distrações. Provavelmente ele dormiu com beduínos. Ele ficou ali naquela vida simples, para ele poder se desprender de todo aquele currículo, de toda aquela pompa, de todo aquele know-how daquele homem, daquele cidadão romano e judeu, que tinha ali aprendido sobre a lei aos pés de Gamaliel. Um homem com muita propriedade, porém com pouca essência, com pouca vida. E o que ele precisava para o seu coração ser guardado pelo que haveria de acontecer com ele? Ele precisava de Deus. Ele precisava de 3 anos para ele dizer, depois que tudo aquilo ele considerou como esterco, para ele poder escrever versículos tão fortes, que ele sabia que ele podia tudo naquele que fortalecia, mas que ele podia padecer, que ele podia ter em abundância, mas ele também podia ter em escassez. Paulo precisou de 3 anos para formar nele alguns valores e deixar o seu coração bem guardado em Deus. Queridos, nós precisamos de tempo com Deus. 1 Timóteo 1, 5,19 diz... Eu quero ler esse versículo também com vocês. 1 Timóteo 1, 5 e 19. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então vai lá. A segunda maneira de você ter o seu coração guardado. Permaneça na fé e mantenha o seu coração puro. Paulo estava aqui instruindo a Timóteo. Timóteo era um discípulo dele, fundador e pastor de várias igrejas. E ele estava falando assim, olha Timóteo, não deixa o seu coração ficar impuro. Olha Timóteo, não deixa o seu coração tomar a forma desse mundo. E lá quando você lê o 19, olha que tremendo, queridos. Timóteo, mantenha a fé. Mantenha a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Queridos, mantenha a sua consciência pura. Nem tudo que as pessoas estão fazendo errado, porque as pessoas estão fazendo, você também deve fazer. Eu estava conversando essa semana com Samuel, tem umas 2 semanas. A gente estava fazendo caminhada e tinha uma outra pessoa junto. E a pessoa falando, mas Samuel, você pode pegar lá o seu dinheiro lá, o seu benefício. Ele falou, não, eu não posso. Eu moro com meus pais. Eu não vou mentir. Mas Samuel, você não vai mentir. E até eu mesma, eu confesso que eu falei assim, mas Samuel, todos foram afetados. Você mexia com vendas, sua mãe mexia com vendas. Ele falou, mãe, eu não vou negociar um princípio, mesmo que todos estejam fazendo. E aquele menino ali me deu uma lição muito grande, sabe por quê? Não é porque todos estão recebendo, muitas vezes sem precisar. E às vezes as pessoas falam assim, mas tem gente recebendo e gastando. Queridos, Paulo está falando, mantenha sua boa consciência, mantenha sua fé, mantenha o seu coração puro de corrupção. Muitas vezes nós falamos tanto de corrupção, mas nós somos os primeiros a nos corromper. Quando nós queremos furar uma fila, quando nós queremos um benefício que não é direito nosso, quando nós queremos passar a perna no outro, quando nós queremos manipular para termos algo que nos favorece. E se a gente continuar assim, com certeza nós vamos fugir do nosso propósito. Protege o seu coração. Não deixe o seu coração tomar as formas
deste mundo. Não deixa o seu coração tomar as formas deste mundo. Terceira direção, terceiro conselho: meditar na palavra de Deus. Queridos, trazer à memória as promessas dele. Eu sei que você, como eu, tem vivido dias difíceis. Mas sabe qual é a grande diferença dos dias difíceis? É quem passa esses dias com você. Você tem passado esses dias difíceis com essa palavra? Essa palavra realmente tem trazido à sua memória esperança? Eu estava procurando um texto para ler e logo o Espírito Santo me levou a Lamentações 3:20, que quando você começa a ler Lamentações, você vê tudo que Jeremias fala ali. Queridos, é uma coisa atrás da outra. Jeremias estava ali no chão, ele chega até a falar: olha Deus, o Senhor fez isso, olha Deus, o Senhor fez aquilo. Mas aí chega uma hora que ele fala assim no 3:20: eu quero trazer à memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem sido a sua esperança nesses dias, meu querido? Eu quero te dizer que tão certo como surge o sol, tão certo como surge a lua, Deus, Ele permanece ao seu lado. Deus, Ele é fiel. Quando Ele se comprometeu em estar conosco, Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele disse que não nos deixariam órfãos. Quando Jesus foi aos céus, Ele disse: olha, eu vou enviar outro, ou seja, da mesma natureza. Deus, através do Espírito Santo, para habitar dentro de você e dentro de mim. E nós precisamos entender que todos os dias nós temos que buscar nessa palavra esperança para viver. Então nós já falamos 3. O primeiro, ficar a sós com Deus. O segundo, permanecer na fé e manter puro o seu coração. O terceiro, meditar na palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, cadê o outro? Meu Deus do céu. Sumiu o outro. Meditar na promessa de Deus, manter fiel e cumprir a sua promessa, que é o segundo. O terceiro, proteger o seu coração, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não estou achando aqui o resto da folha, mas eu vou lembrar. Eu acho que na hora de imprimir foi, mas glória a Deus. Me dá meu celular. Meu celular tem lá. Tá, a gente já vai concluir, mas eu preciso terminar as 7 que Deus falou comigo. Preciso do meu celular aqui. O meu. Guarde o seu coração, queridos. Guarde o seu coração. Sabe, o Senhor, Ele tem nos chamado a atenção. O Senhor, Ele tem dito para nós que Ele precisa mais de nós, que Ele precisa do nosso coração mais puro, ficar sós com Deus, meditar. Lembrei agora, presta atenção, uma outra coisa que você precisa fazer, você precisa construir uma vida simples. Queridos, você precisa construir um estilo de vida simples. Sabe, eu não sei como você tem andado, eu não sei como você tem caminhado, mas pastor, o que é construir uma vida simples? É justamente não sair do propósito, é justamente não focar o seu coração em coisas que não é propósito, é justamente não gastar energia, é justamente não gastar forças, é justamente não gastar pensamentos, não gastar força mesmo naquilo que vai te tirar do propósito. E aí o Senhor me levou lá em João Batista. Queridos, João Batista tinha um estilo de vida simples. João Batista comia gafanhotos. Eu estava pesquisando, né? Gente, mas como é que um homem vai comer gafanhotos? Alguns estudiosos dizem que poderia ser o gafanhoto mesmo, o animal, ou poderia ser uma planta típica lá daquele tempo, que era rica em proteína e tinha um valor nutritivo muito forte. E por que que ele comia gafanhoto e vestia com peles de camelos? Primeiro, porque as peles de camelos era fácil de ser higienizada, e o gafanhoto porque ele tinha uma vida nutrida. Ou seja, João Batista pensava assim: meu Deus, a minha vida tem que ser muito fácil.
Eu tenho que estar muito forte. Quantos de nós hoje em dia não estamos cuidando do nosso corpo e muitos morrem antes da hora, antes de cumprir o seu propósito? João Batista, ele sabia o que ele tinha que fazer. Por isso ele queria construir uma vida simples, para que ele pudesse cumprir o propósito dele. E ele sabia que ele precisava gastar energia naquilo que realmente era essencial. Ele tinha tanta convicção disso, que certa vez os discípulos chegaram para ele e falaram assim: olha, João, Jesus tem mais discípulos que você. E sabe o que ele respondeu? Eu sou o amigo do noivo. Eu sei por que eu vim. Eu sou o precursor. Eu vim preparar o caminho para o Messias. Importa que ele cresça e eu diminua. Sabe, quando a pessoa tem convicção do que ele é, aí vem a sexta direção que eu quero trazer para você hoje. Não se compare com ninguém. Você quer ter o seu coração guardado em Deus? Você quer guardar o propósito do Senhor? Pare de se comparar com as pessoas. Viva a sua vida e o seu propósito. Precisou encerrar a live aí, meu bem? Vamos tentar terminar em 5 minutos? Tá bom. Então vamos lá? Vamos recapitular aqui. Primeiro, qual que é? Ficar a sós com o Senhor. Anota aí. Eu preciso ficar a sós com Deus. Segundo, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso ter a palavra de Deus como bússola, como a minha regra de fé. Outra coisa que eu preciso também construir um estilo de vida simples. Simplicidade, gastar força. Sabia que muitas pessoas gastam suas forças e seu dinheiro, suas emoções, para ser alguém que não é? Meu Deus, quantos fakes nós fazemos para ser aquilo que nós não somos? Sabe, toda vez que há comparação, há competição. Eu ouvi o Luiz Hermínio falando isso essa semana. O filho pródigo, ele não sabia quem ele era. Mas o irmão muito menos sabia. Porque o irmão estava dentro da casa do pai, porém perdido, se comparando com o outro. Ele não sabia que tudo que o pai dele tinha era dele. Ele não sabia que o pai era o seu pai. E que aqueles bois eram seus bois, que aqueles anéis eram seus anéis, que aquelas sandálias e roupas eram suas, e que ele também podia matar um bezerro cevado, e ele também podia fazer uma festa, mas ele não estava se entendendo em Deus. Ele não sabia quem ele era em Deus. Por isso o coração dele não foi guardado. Por isso que o coração dele ficou com mágoa. Por isso que o coração dele ficou rancoroso. Por isso que o coração dele ficou ciumento. Porque ele estava se comparando ao seu irmão. Não se compare com ninguém, meu querido. Fique a sós com Deus. Medite na palavra de Deus. Construa uma vida simples. Não se compare com ninguém. Quinto componente. Perdoe. Perdoe as pessoas. O salmista diz que quando eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Quantas pessoas estão com seus corações cheios de mágoas, carregando defuntos, carregando pessoas mortas, carregando o passado. Não conseguem cumprir o propósito que Deus tem para ele na frente, porque vive carregando o passado, porque vive preso lá atrás. Para você poder ter o seu coração guardado, você precisa perdoar. E você também precisa pedir perdão. Se você precisa fazer o caminho de volta hoje, faça. Se você precisa procurar alguém, procure. Se você precisa restituir alguém, restitui. Mas não deixe o seu coração vulnerável às mágoas. E por último, você precisa de uma cobertura espiritual. Ninguém pode andar sozinho, não. Se você pensa que você pode caminhar por aí, vivendo a sua vida sem prestar conta para ninguém. Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. Se a gente confessasse a tentação, a gente não confessaria o pecado.
Não existe uma pessoa nesse mundo que não é ensinável. Não existe uma pessoa nesse mundo que não é irrepreensível. Queridos, está faltando menos de 1 minuto para a live acabar nesse primeiro horário, né? 1 hora. Então eu quero falar com vocês o seguinte: essa palavra é muito top, veio do trono de Deus e a pastora Moana se preparou e com certeza ela vai fazer um fechamento melhor. Ela já terminou praticamente, mas eu preciso, estou sentindo aqui muita unção aqui. Há uma unção nesta live aqui. Eu tenho certeza que há unção aí na sua casa. Então eu vou pedir para cerca de 60 pessoas aí, pelo menos as visualizações que estão aí participando desse culto, eu quero pedir para que você volte novamente, porque nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar ao Senhor, amém? Então volte rapidinho, porque nós vamos continuar em nome de Jesus. Vamos recapitulando então, enquanto isso? Vamos lá. Eu abri aqui no meu bloco de notas. O que aconteceu? Eu digitei tudo no bloco de notas e quando eu fui imprimir, não foi tudo impresso. Mas eu vou só recapitular na ordem para você que está anotando, tá? 7 atitudes para guardar o seu coração. Ficar a sós com Deus. Já anotou aí? Pronto. Meditar na palavra e trazer à memória as promessas dele. Segundo. Terceiro, permanecer na fé e manter puro o seu coração. Foi o que eu li sobre o Timóteo, falei da consciência. Não se compare com ninguém, né? Porque eu disse que toda vez que há comparação, há competição. E eu citei o filho pródigo e o irmão do pródigo. Agora eu quero que você abra em Salmos 32. Porque eu quero ler esse. Porque esse é muito forte. E assim, Deus falou muito comigo quando eu estava lendo esses salmos, quando eu estava pensando nessa questão do perdão. Parece assim, perdão é uma coisa que todo mundo prega. Será que existe crente que ainda não perdoou ou que tem dificuldade? Existe, queridos. Todos os dias nós temos que trabalhar o perdão em nós, porque todos os dias nós somos magoados e magoamos alguém. Olha o que o Salmo 32, 2 diz. Então, 32, desculpa, tá? 32. O que eu não vejo, ensina-me tu. Não é esse. É o que fala que quando a gente não confessa as nossas transgressões, quando a gente encobre as nossas transgressões, a gente não alcança misericórdia. Acha para mim aí qual é o versículo que eu quero ler ele certinho. Toda vez que você encobrir um pecado seu, toda vez que você não confessar, e olha aqui que eu estou te dizendo, hein? Não é só confessar para Deus. Tem muitas pessoas hoje em dia com seus corações amargurados. Tem muitas pessoas hoje em dia com seus corações roubados. Porque não confessa as culpas para o outro. E isso aqui eu já posso fazer um link lá com a outra atitude, que é não ter cobertura espiritual. Tiago diz claramente, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Achou aí, meu bem? O versículo, Ricardo?
Achou o versículo? Traz aqui para mim. Se você continuar enganando a si mesmo e não fazendo os seus caminhos de volta, você não vai ter o seu coração guardado. Queridos, eu caminho com pessoas. E eu caminho com pessoas que guardam pecados, que cometeram contra outros. E são pessoas que nós temos tentado ajudar. Pessoas que cometeram pecados e outros cometeram com ele, que nunca confessou, que encobriu as suas transgressões. Então, se você encobre as suas transgressões, você não vai alcançar a misericórdia. Você quer guardar o seu coração? Você quer ter seu coração guardado e você quer realmente cumprir o propósito de Deus? Confesse os seus pecados, confesse suas culpas, peça perdão, esteja pronto para perdoar, esteja disponível e disposto a começar de novo, a recomeçar, a caminhar, se for preciso, com essa pessoa novamente. Sabe, queridos, muitas vezes nós descartamos as pessoas e dizemos: aquela pessoa ali não presta mais. Quantas vezes nós rotulamos as pessoas e damos um fim na história daquelas pessoas, quando nem Deus deu esse fim. Então preste atenção, não encubra. Achou? Quero, por favor, meus assistentes aqui. Meu batera, que é todo feliz agora porque é pai de Pedro. É o 28:13. Olha que forte. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Gostei dessa versão aqui, ó. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você quer estar em qual lista? Do que encobre? Ou você quer estar na lista dos que confessam? Então, para a gente fechar aqui, construa uma vida simples para cumprir o seu propósito, já falei. E agora eu vou fazer a conclusão. Mas antes de fazer a conclusão, eu quero só ler esse texto, porque eu vou fazer a conclusão com esse homem, que foi o homem assim que mexeu mais no meu coração e que Deus assim falou muito comigo, que é João Batista. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos. Marcos 1. O pessoal do louvor já pode se preparar, porque a gente já está concluindo e a gente vai cantar a canção que o Senhor falou conosco. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Marcos 1, 2 agora, tá? Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiam a ter com ele na província da Judéia, e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as suas correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Queridos, João reconhecia para quem ele estava preparando o caminho. Sabe, uma das maneiras da gente ter o nosso coração roubado é quando a gente não sabe a quem a gente serve. Sabe por quê? Quando os discípulos de João chegaram lá no cárcere e falaram: João, se fosse hoje em dia, ele tem mais seguidores que você, João. João, ele está bombando nas redes sociais, João. E aí já cresce, né? Mas João tinha uma vida simples e ele tinha significado. Ele sabia para que ele veio. E ele falou: olha, discípulos, eu não sou digno de desatar as sandálias, porque eu vim só para preparar.
Eu só sou a voz que clama. Eu só sou o amigo do noivo. Eu só sou aquele que estou endireitando as veredas. Sabe aquele rei que ia para aquela cidadezinha e antes dele passar naquela cidadezinha, alguém ia aplainando as veredas para quando a carruagem do rei fosse passar, não tivesse nenhum impedimento. E aí o rei ia passar, ia estar tudo pronto, porque aí o rei, quando visse tudo pronto, ele ia fazer empreendimentos para aquele reino. Quem já ouviu essa historiazinha? João Batista foi aquele que preparou o caminho para o rei, que veio mudar a história, que veio mudar a história da humanidade. Por isso ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Se você pensar assim, se você fizer tudo isso que eu disse, se você tiver uma cobertura espiritual, se você meditar na palavra do Senhor, se você ficar a sós com Deus, se você manter sua consciência pura, se você não se comparar com ninguém, se você entender e ter uma vida simples, você vai cumprir o propósito. E eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. Preste atenção. João Batista não queria gastar tempo e força com outras ocupações secundárias, pois ele tinha um foco, ele tinha um propósito. O seu coração estava bem guardado, porque ele sabia qual era o plano de Deus para ele. E você? Você que está aí nessa noite, na sua casa, você sabe qual é o seu propósito? Pessoas sem propósitos definidos gastam tempo, gastam força e gastam energia de maneira errada. E aí o coração fica vulnerável. Aí fica cheio de mimimi, não vou mais, não lidero mais, não congrego mais. Porque ele perdeu o alvo. Ele não sabe mais por que ele veio, por que ele está aqui. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Queridos, nós não podemos fazer desse tempo de quarentena, de isolamento, um tempo da gente perder o propósito, da gente fugir daquilo que nós somos chamados para fazer. Não, agora é a hora de você cair dentro mesmo, mergulhar profundo no seu propósito e fazer Deus conhecido através da sua vida. Hoje eu estava conversando com a minha cunhada e ela falou assim: como é que tá aí? Porque aqui o pastor tal tá abrindo a igreja, nananã, e eu tô indo. Eu falei assim: cunhada, tudo bem, eu te respeito. E ela também: eu te respeito, eu te entendo. Mas a igreja não parou. Ela falou: é verdade. O propósito não para. O propósito continua. João Batista não tinha inveja das pessoas. Ele conseguia viver com aquele povo ali do deserto. Ele conseguia viver com aquelas pessoas. Ele conseguia viver com gente pior e melhor que ele, porque ele sabia que tudo que ele tinha era para ele, era por ele. E você, querido, viva uma vida simples. Sabe para que você existe? Você existe para cumprir o propósito de Deus. A sua existência aqui não pode ser só nessa vida. Você não pode se contentar em viver só aqui. Você não pode se contentar em gerar só para aqui. Você não tem que se contentar e dar fruto só aqui. Eu vou trabalhar. Eu vou ser o melhor. Aí você gasta sua força, você gasta sua energia só para aqui, só para aqui, só para este reino. Este reino, se você chegar a 70, 80 anos, será enfado. Mas há um reino eterno, pelo qual eu e você precisamos trabalhar em prol dele e executar o nosso chamado e o nosso propósito eterno. Por isso, guarde o teu coração. Amém?